Oi, tudo bem? Eu sou Henrico Bertenholi e estou aqui para passar para vocês o boletim semanal de notícias da Manara Digital. Manazine, Manari News, Semanari, a gente não decidiu o nome ainda. De qualquer forma, o primeiro assunto que a gente vai trazer para vocês aqui é tecnologia. A Google anunciou que a partir de 15 de abril será possível ter um domínio Google para o seu site, né? Aqui no Brasil, né? O provedor de domínio deles já estava em fase beta há 8 anos e agora eles vão abrir para o público geral, né, do mundo e desses incluindo o Brasil. De acordo com eles mesmos, então, o site com domínio Google vai ter integração de outras ferramentas do Google, né, e parceiros confiáveis, a verificação automática de domínio e também não será necessário verificar os registros TXT ao integrar o site a outros serviços do Google. Fora tudo isso, tem a credibilidade que o pai de todas as respostas passa para a gente, né, diariamente. Quem é que não pergunta as coisas mais banais ou as mais importantes para o Google? Então, a partir de agora, aí, que boa notícia para quem está abrindo um site aqui no Brasil, está criando um site, vai poder contar com o domínio, né, o serviço dos domínios Google. Vamos para o próximo tópico, então, agora. Comunicação. É isso mesmo, né? A forma de se comunicar a gente já sabe que revolucionou, não vamos bater nessa tecla antiga já. De qualquer forma, um dos aplicativos que mais tem crescido de mensagens, né, é o Telegram. E o Telegram se envolveu aí na última semana em uma polêmica, né, com o governo brasileiro. Para quem acompanhou, o Telegram foi bloqueado no Brasil por determinação do STF, né, pelo ministro Alexandre de Moraes. O Telegram tem crescido no Brasil, a gente já sabe. E até por isso a justiça brasileira estava acompanhando ele de perto, né? Porque cresceu lá o número de fake news propagadas. Inclusive o presidente Bolsonaro compartilhou links para o inquérito sigiloso da Polícia Federal em 55 grupos de apoiadores dele. A partir disso, o Alexandre de Moraes determinou que a plataforma fosse derrubada. Isso aconteceu na sexta-feira, dia 18. A medida durou até o domingo, dia 20, quando o Telegram atendeu às exigências do ministro do STF. Entre essas, né, incluíam então indicar à justiça um representante oficial do Telegram no Brasil, informar ao STF providências adotadas para combater a fake news. Tinha também que o Telegram deveria excluir imediatamente esses links do canal oficial do Bolsonaro, como foi feito. Além disso, bloquear o canal Cláudio Lessa, né, e fornecer dados cadastrais dessa conta para o STF. O Telegram fez tudo isso e ainda apontou uma série de novas medidas para combater a desinformação, né? Dentre elas seria o monitoramento manual diário dos 100 canais mais populares do país, acompanhamento diário das principais mídias no Brasil, a capacidade de marcar postagens específicas como imprecisas e além da restrição de postagem pública para usuários banidos, né, por espalhar desinformação. Até aí tudo bem, então o Telegram caiu, voltou. O mais curioso de tudo isso é que as informações sigilosas compartilhadas pelo presidente, né, com seus apoiadores, elas continuam em circulação. Isso porque o Telegram derrubou essas informações do canal do Bolsonaro, mas não derrubou dos demais canais que acabaram propagando isso. Então elas estão lá até agora, para quem quiser ver. E para fechar com chave de ouro, o número de seguidores do presidente saltou. Ele ganhou 155 mil novos seguidores depois de toda essa polêmica com o STF. Bom, e para fechar o nosso boletim de hoje, a gente vai falar de economia. Para isso, eu entrevistei o professor de economia Paulo César Feitosa. Ele falou com a gente diretamente de Belo Horizonte e esclareceu, na verdade, algumas dúvidas a respeito da taxa Selic, que teve outra alta nessa última semana, agora fixada em 11,75%. A gente separou os melhores momentos, né, as melhores partes dessa entrevista, que vocês podem conferir agora. A taxa Selic é o que a gente chama de taxa de juros básica da economia brasileira,
E o que ela representa? Ela é a taxa pela qual o governo está disposto a remunerar, a taxa a qual o governo está disposto a pagar juros para aqueles que levarem dinheiro para financiá-lo através da compra de títulos públicos. Como tradicionalmente isso é feito pelo sistema financeiro, pelos bancos, tudo bem que eles utilizam o dinheiro dos correntistas depositado lá e parado lá nos bancos, mas os bancos, então, têm sempre a opção ou emprestarem ao governo, se a taxa for convidativa, ou muitas vezes um banco pode, se tiver com excesso de recursos, emprestar no mercado para outros bancos, seus parceiros, e esses bancos que estão pedindo emprestado provavelmente é porque estejam ou querendo ampliar o volume de dinheiro que eles emprestam para seus correntistas, ou então porque eles estão com alguma dificuldade momentânea de fechar a liquidez, uma vez que outras operações que eles têm podem estar vencendo só em um dia ou dois depois. Aí, resultado, o governo pode achar que está bom, e aí ele não precisa de mexer em nada, ele pega a média das CDIs, das taxas dos certificados interbancários, e coloca como média da Selic, a ser alcançada, ou então ele pode virar assim, não, eu quero tirar dinheiro de circulação, eu quero deixar menos dinheiro para os bancos emprestarem para a população, eu não quero que a população tenha muito dinheiro em suas mãos. Ele então eleva a média, um pouquinho a média do CDI, o que vai levar o banco A não querer emprestar para o banco B, mas optar e preferir, por causa de lucro, a emprestar para o governo. O detalhe interessante é que, como uma coisa está fundada na outra, se o governo eleva muito ou reduz muito a Selic, a taxa do CDI também acompanha. E, portanto, o ano passado, quando a taxa de juros da Selic estava bastante reduzida, então o CDI também estava bastante reduzido. Este ano a Selic já subiu, o CDI vai subindo. Você até mencionou que antes a Selic estava mais baixa, né? Eu me lembro que o governo chegou a fixar ela em 2,5, agora a gente já chega a 11 e, se não estiver enganado, é a terceira, quarta alta seguida. O que isso representa para o cenário até político-econômico do país? Bom, em segundo lugar, aqui nós já definimos a Selic. Em segundo lugar, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte: o governo brasileiro adota o que a gente chama de sistema de metas inflacionárias. Ele fixa o valor da inflação desejada para 1, 2, até 3 anos, aqui no caso do Brasil, e qual é a tolerância que ele tem. Então, por exemplo, o ano que vem, a inflação está fixada em 3%, podendo variar um ponto para cima, um ponto para baixo. Isso aqui não são os valores reais, eu estou dando como valores hipotéticos. Ele, então, fixa a taxa de inflação, que ele tolera, que ele aceita, e ele está dizendo com isso que vai fazer tudo para manter a taxa naqueles intervalos. Fazer tudo significa o quê? Se a taxa de inflação começar a querer escapulir, se os preços começarem a elevar, dando sinais de que superará o limite superior do sistema de metas inflacionárias, o governo, então, só tem um instrumento que ele pode e deve usar, que é a taxa de juros. O detalhe interessante é que, e se a inflação não tiver como causa, como é o caso brasileiro hoje, a elevação da demanda? Nós estamos vendo que estamos saindo de uma pandemia, que as pessoas ficaram sem emprego, que as pessoas estão desempregadas, estão fazendo trabalho informal, o nível de renda em função disso está cada vez mais reduzido. Poucas vezes o Brasil chegou a esse ponto, nós voltamos a participar do mapa da miséria, isso, do mapa da fome. O que significa isso? As pessoas não estão com esse recurso todo para gastar. Então, não é excesso de gasto, é excesso de demanda e, portanto, não é excesso de dinheiro em circulação. Agora, é o único instrumento que o Banco Central tem para afetar as expectativas empresariais. Então, ele usa. E o que é de fato que está por trás e explica a inflação brasileira?
a questão dos custos de produção. Nós estamos vivendo hoje, atravessando hoje, um período de inflação de oferta, causada pelos custos de produção. Por quê? Porque o custo de produção do petróleo, cujo preço depende do petróleo lá de fora, que está em subida por conta de uma série de características, de circunstâncias, entre as quais a questão da guerra, e a elevação do petróleo, que é um preço que não depende do governo brasileiro. Mais o dólar, que é outro preço que o governo brasileiro não controla, o preço da moeda americana, os dois juntos fazem com que o barril de petróleo explorado lá fora, mais caro, e em dólar, fique mais caro ainda em reais aqui dentro. O resultado, sobem os combustíveis, sobe toda essa questão do transporte de mercadorias e passageiros aqui no Brasil. Segundo lugar, a questão de insumos. O Brasil, já de muito tempo, está virando um grande importador. A nossa indústria virou um grande importador de insumos. Por quê? Porque é mais barato comprar esses insumos da fábrica do mundo, da indústria do mundo, que hoje é a China. Acontece que, por causa da pandemia, a China foi muito drástica em lockdown, etc. Ela parou de produzir muita coisa. Esses insumos estão raros, e agora que a economia está recuperando-se em função da pandemia, está o mundo inteiro querendo. E, portanto, o que está acontecendo é que a China está podendo fazer leilão e subir os preços. Mas os produtos chineses também são em dólar. E o dólar estando caro, também os produtos de insumo industrial, partes, peças, componentes para a nossa indústria estão caros, o que eleva o preço e o custo da produção brasileira. E, por fim, a questão dos alimentos. Nós é que produzimos alimento para o mundo inteiro. Se a China é a indústria do mundo, o Brasil é o país agrícola do mundo, a produção alimentar do mundo. Entretanto, o empresário brasileiro do agronegócio fala assim, entre vender barato no Brasil em real ou vender caro lá fora para receber em dólar, e o dólar está subindo, eu vou, depois que fizer o câmbio, transformar aquele valor da receita em dólares para real, eu estou muito mais beneficiado. Ele, então, também prefere, opta por elevar os preços internamente, se quiser vender aqui, ou optar logo por vender lá fora, uma vez que, infelizmente, sem política aqui no país há muito tempo, a política econômica foi toda completamente esgarçada, o resultado é que acabamos com políticas que tinha de manutenção de estoques de segurança, manutenção de estoques alimentares, política de estoques de produtos mínimos, básicos, isso tudo não tem mais e, portanto, estamos na mão da elevação dos preços de alimento, de combustível, de energia e de insumos, o que faz com que a política de juros do Banco Central imediatamente não tenha nenhum efeito sobre essas circunstâncias. Bom, então é curioso que você até fala da teoria econômica, falando do excesso de dinheiro em circulação, mas essa é a teoria, na verdade não é a realidade, como a gente vê a economia brasileira vive tempos ruins, né? Não tem nem eufemismo para trazer. Para finalizar, eu gostaria até de então entender se existe, qual seria um cenário em que teríamos uma outra alta dessa taxa de juros e os efeitos que corre para o consumidor, né? Vamos lá. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária dentro do Banco Central, que é quem decide a taxa da Selic, ele já, no último comunicado da ata da última reunião, ele já disse, vai subir ainda mais. A inflação ainda não cedeu, ele está anunciando mais 1,25%, podendo chegar até 13% a taxa de Selic. Isso significa o quê? Que ele vai continuar atuando nesse sentido que você já chamou a atenção aí, que deve continuar subindo, apesar de já terem tido outras elevações anteriores. E qual é o impacto disso? Se não afeta diretamente a inflação.
Pode afetar se daqui a um ano o pessoal falar assim, é preferível diminuir o preço, não repassar o aumento do custo, porque senão eu não vendo mais nada. Agora, o que isso significa? Efetivamente, em primeiro lugar, quem tem dinheiro vai optar por colocar dinheiro em aplicações financeiras, porque dá muito menos trabalho e tem muito menos risco de você colocar seu dinheiro para produzir e depois não conseguir vender. E isso significa o quê? Se eu não vou gastar fazendo produção, eu não vou ter que comprar insumos, eu não vou tão caros, eu não vou ter que contratar trabalhadores, eu não vou pagar energia que estão caros. Então, a tendência é a elevação do desemprego, é o Brasil entrar em recessão, é a paralisação da produção, é o país apresentar PIB decrescente, recessão, e essa recessão somada à inflação, que é o pior dos mundos, que é juntar o ruim com o pior, que é a estagflação, estagnação da produção com inflação, a inflação aí da inflação. Bom, então é isso. Esse foi o nosso resumo semanal de notícias. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem aí se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos, A gente está aqui contra a desinformação e mais para informar de forma rápida e interativa. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana que vem, então. Um abraço.